A Agricultura BR agora fala da produção em segunda safra no estado do Paraná. Vamos saber como é que está o desenvolvimento da cultura no estado que é o segundo maior produtor do país. Para o sucesso na cultura do milho safrinha, é fundamental seguir à risca o cronograma de plantio. Respeitar o período de semeadura significa reduzir os riscos climáticos da lavoura. A colheita do milho está chegando ao final aqui na região norte do Paraná. Nós vamos conversar com o produtor Leôncio Ariose, que plantou 200 alqueires da cultura. Leôncio, como é que foi o milho esse ano aqui na região? Bom, esse ano a gente conseguiu antecipar bem o plantio, então pudemos fugir um pouco desse clima mais frio que teve aí, né? A geada, quando ela atingiu nossas áreas, já tinham passado do ponto que causaria algum dano. E tirando alguns intempéries do tempo, né, a falta de chuva que ocorreu nos meses de abril e maio, a gente ainda está esperançoso uma produção boa aí, que vem melhorando com o tempo, né? Já faz alguns anos que a cultura de inverno, a safrinha, não está bacana. Esse ano vai dar uma respirada, mas, como eu falei, com esse problema de falta de chuva, ela ainda afeta bem a nossa região aqui. E mais dos males o menor, né? A geada a gente conseguiu passar por ela esse ano, graças a Deus. Então o frio não incomodou? Bom, o frio chegou um pouquinho, vamos dizer assim, mais tarde esse ano, então deu para a gente ter o milho já pronto, né, para colheita sem dano no material. E você já fez os cálculos de quanto que vai dar a tua produtividade por área? Olha, eu não cheguei a fazer, mesmo porque a gente está finalizando a colheita, né? Mas acredito que vai ser uma boa safra em vista, né, a toda essa falta de chuva que teve, que também atrapalha bem, mas safrinha é assim, né? Safrinha ela vem para dar uma ajuda na safra verão, que esse ano também teve problema de seca, né? E a safrinha, com essa falta de chuva, ela poderia ser pior. A gente está vendo alguns resultados aí, está colhendo legal, estamos gostando. A Agricultura BR traz em destaque agora informações a respeito de como que vem os negócios com milho em alguns dos principais portos brasileiros. Nós temos aqui hoje milho cedendo nos portos de Santos e Paranaguá. Perde um pouco o peso aqui o milho, R$ 37,80 a saca na paridade de Santos. Paranaguá, R$ 37,50 a saca de 60 quilos. É o que nós destacamos aqui na Agricultura BR com as informações da Grãos Corretora. Falo agora mais uma vez de agricultura familiar. Hoje trazemos algumas reportagens e entrevistas especiais que mostram como que esse setor, essa parte do agronegócio brasileiro é muito maior do que como se durante muitos anos falaram de subsistência. Ele traz rentabilidade, traz lucro, traz trabalho e principalmente dignidade ao produtor rural brasileiro. E é sobre este assunto que Walter Pulga Júnior conversou com Daniel Kramer, que fez um diagnóstico a respeito da agricultura familiar no Brasil. Daniel, muito obrigado por ter vindo. Vamos falar do assunto que você conhece há 11 anos trabalhando com isso, que é agricultura familiar. Muita gente não sabe direito o que é agricultura familiar, como classificar, quando é agricultura familiar, quando não é. O que você diria? Bom, em primeiro lugar, obrigado por me receber. A agricultura familiar ela é definida por uma lei de 2006, as propriedades que são abaixo de 4 módulos fiscais, explorados por uma família que tem da atividade agrícola a sua renda predominante. Então, essa área de 4 módulos, né, ela é variável de acordo com as explorações típicas da região. Aqui no estado de São Paulo, ela varia entre 5 e 35 hectares. Então, uma propriedade que potencialmente familiar, ela, no estado de São Paulo, vai de 20 a 140 hectares. Agora, em outras regiões, uma propriedade de agricultura familiar pode ser muito maior. Mato Grosso, por exemplo, tem um módulo maior. Sim, de acordo com as explorações típicas. Então, se tiver uma pecuária extensiva, alguma coisa assim, essa área pode ser muito maior mesmo. O que define quando você faz parte da agricultura familiar, pode até pleitear alguns benefícios,
algum financiamento especial, ou quando você não pode. Muito produtor rural nem sabe que ele é um agricultor familiar. Não, e tem gente que acha que é e também não é. O que define esse acesso às políticas públicas como agricultor familiar é o acesso à declaração de aptidão à Pronaf, que é um programa federal que dá um crédito subsidiado, que também permite vendas sem licitação para órgãos governamentais, como é, por exemplo, o Programa de Alimentação Escolar. E, para isso, precisa ir até um órgão emissor, a CDRS é um órgão emissor de DAP, e pedir um enquadramento. Tem uma documentação para comprovar essa relação com a terra, a renda familiar, a força de trabalho predominantemente familiar. Se ele mora ou não na propriedade. Exatamente, né? Ele precisa morar num local próximo que ele possa desenvolver essas atividades diariamente sem perda de tempo, né? E, a partir daí, a gente faz o enquadramento e ele pode ter o acesso a essas políticas públicas. Agora, você falava, pouco antes dessa entrevista, da importância da agricultura familiar. Muita gente não entende o peso, né, na produção brasileira da agricultura familiar. Nós temos produção em todas as áreas, que muita gente imagina a agricultura familiar é aquela família que tem uma horta, tem uma pequena chácara que produz lá frutas, mas é bem mais do que isso, não? É bem mais. A agricultura familiar, ela, como o agro brasileiro, é bastante diversificada, né? Então, você tem, desde essas explorações que a gente normalmente associa com a agricultura familiar, como as hortaliças e frutíferas, até as culturas que normalmente a gente associa com a agricultura empresarial, como, por exemplo, o milho, né? A agricultura familiar produz 45% do milho brasileiro, né? Então, e muita gente não sabe disso. Não, em torno de 50% da carne de aves, 60%, se não me engano, da carne de suínos. Então, são coisas que a gente não percebe que são da agricultura familiar, mas são, né? E você tem desde produtores de café até fornecedores independentes de cana que trabalham em regime de agricultura familiar e poderiam ser beneficiários de políticas públicas, né, por causa disso. Agora, nós temos em São Paulo a predominância de agricultura familiar em algumas regiões, né? No entorno de São Paulo, Campinas, por exemplo, onde você, Daniel, atua já há muitos anos, nós temos muita produção de hortaliças e de frutas para abastecer o grande centro. Predomina mesmo a pequena propriedade, a agricultura familiar, no entorno de grandes metrópoles? Existe muito, né? Essa demanda pelo alimento, especialmente esses vegetais frescos, né? Ele mantém a agricultura familiar no entorno desses grandes centros. Existe a pressão imobiliária, que é uma preocupação, o custo da terra impede novos entrantes, mas as pessoas que já estavam explorando, né, os seus filhos e netos, muitos deles continuam a exploração agropecuária, continuam produzindo, apesar de todas essas dificuldades, esses percalços, sim. Mas é, sim, digamos, o celeiro para as grandes metrópoles, né? Bom, você faz parte da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável, né, do governo de São Paulo, que tem projetos de assistência para todos esses agricultores familiares, essas famílias que produzem na região de Campinas especificamente. O trabalho de vocês é bem recebido por essas famílias? Olha, os beneficiários dos nossos serviços não são apenas agricultores familiares, mas são predominantemente agricultores familiares. Quem procura os nossos serviços, a gente dá um melhor atendimento, eles costumam valorizar, sim, o nosso serviço. A gente tem as nossas unidades, as casas da agricultura, surgiram da década de 40 como Casa da Lavoura. Então, existe uma relação de confiança entre o produtor e os extensionistas aqui dentro do estado de São Paulo. Há muitas décadas já, né? Já há muitas décadas. As primeiras são da década de 40. Então, já existe aí mais de 60, né, 80 anos de história de trabalhar junto com o produtor. É lógico que esse trabalho ele evolui, né? Na década de 40 até a década de 70 era um trabalho muito mais de transferência de tecnologia, e depois a gente começou a introduzir no trabalho outras questões, como sustentabilidade ambiental, geração de emprego e renda, agregação de valor, acesso ao mercado. Ano passado a gente concluiu o programa Microbacias 2, que foi um grande programa para auxiliar as organizações de agricultores familiares a acessarem o mercado,
a terem meios para vender a sua produção melhor, né? Então isso foi Tem um trabalho longo aí, é um trabalho de décadas. um trabalho de décadas e que a gente espera que continue também por muitas décadas. Uma última pergunta. O que você diria sobre a agricultura familiar quanto à importância dela para a população e também para o agronegócio brasileiro? Bom, a agricultura familiar ela ocupa 25% da terra do país e produz cerca de 1/3 do valor de produção total. Então, isso já por si só é um grande indicativo de que é muito importante para o agro como um todo. Mas existe uma importância que é para a população de que cerca de 70% do alimento que tem na mesa do brasileiro veio da agricultura familiar e que 90% dos municípios com 20 mil habitantes ou menos têm uma economia baseada na agricultura familiar. Isso é muito significativo, isso indica a importância econômica, social do agricultor familiar na nossa sociedade. Bom, você acabou de ouvir Daniel Kramer que trabalha no governo de São Paulo, na Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável, com a agricultura familiar, conhece de perto esse assunto. Está aí a importância da agricultura familiar, responde por boa parte do agronegócio brasileiro e ocupa uma área até menor, portanto, tem uma produtividade diferenciada. São normalmente culturas de alto valor agregado, né? Então, por isso que tem um peso grande. Exatamente. Bom, agradeço a presença do Daniel aqui. É com vocês em Campo Grande.